Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina. Vamos com a participação ao vivo do Felipe Croix, que vai trazer já na sequência sua primeira reportagem da série que o nosso Cidade Alerta apresenta a partir de hoje, chamada Injustiçados. São pessoas inocentes que foram acusadas por terem cometido crimes onde não tiveram nenhuma participação. O Felipe traz mais detalhes para a gente já desse primeiro episódio, né, Croix? Um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Excelente início de noite para você, Zanotto, para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Pois é, imagina você que está em casa, receber um mandado de prisão no seu nome, dizendo que você praticou um crime num estado em que você nunca esteve. Foi o caso do seu Antônio, morador aqui de Santa Catarina, de Antônio Carlos, próximo a Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis. E ele recebeu esse mandado de prisão por um homicídio cometido em São Paulo, uma cidade lá no interior chamada Cananéia. Ele nunca foi até São Paulo. E aí a situação começou a se agravar. Ele também descobriu que uma mulher entrou em contato com ele e disse que era filha dele. Mandou inclusive a certidão de nascimento com os dados do seu Antônio como sendo o pai dela. E aí tudo isso se desenrolou ao advogado descobrir que tinha alguém se passando pelo seu Antônio. Ele gastou mais de R$30 mil para resolver essa situação. E o primeiro episódio da série Injustiçados você confere a partir de agora. Antônio Altair da Silva, 64 anos de idade. Um homem que nunca teve nenhuma passagem pela polícia, mas que teve um mandado de prisão contra ele expedido em maio de 2024. No ano passado, o meu sobrinho me liga, Exótio, tem um BO aí seu, lá de São Paulo, nem conheço São Paulo. Daí, pois é, um oficial aí veio aí, discutiu, tem um BO, isso, aquilo, para se apresentar até, não lembro a data, dia 10 aqui. Aí que eu corri atrás, eu fui a loucura daquela época em diante, até agora eu não estou muito bom ainda. Expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o documento diz: decreto a prisão preventiva de Antônio Altair da Silva. O susto foi grande e ele procurou um escritório de advocacia. Foi o doutor Daniel Cruz que explicou do que se tratava. Seu Antônio, é um homicídio de 1981, ocorrido na cidade de Cananéia, interior de São Paulo. E o seu Antônio, o primeiro ato que traz é: doutor, eu nunca pisei em São Paulo, não conheço essa cidade, e a partir de então a gente passa a desvendar esse mistério. A nossa recomendação para ele foi que ele não se apresentasse, porque a gente tinha muitos elementos que não era ele o autor desse crime e seria mais uma das prisões injustas no Brasil, e a nossa orientação foi que ele aguardasse o transcurso desse processo em liberdade, ainda que foragido, para que nós pudéssemos comprovar a inocência dele. A nossa equipe foi até a casa dele, que fica a 50 quilômetros de Florianópolis, em um local afastado da área urbana. Seu Antônio passou a maior parte da vida morando em Porto União, no Planalto Norte catarinense. Em 2016, se mudou para Grande Florianópolis. E no ano passado, veio morar aqui no interior de Antônio Carlos, nessa residência, que acabou se tornando o seu esconderijo. Ele tinha medo de sair de casa por um ano, porque era considerado foragido da justiça e podia ser preso a qualquer momento. Ele chegou a trabalhar de caminhoneiro, transportava madeira, mas somente entre Santa Catarina e o Paraná. Jamais poderia ter cometido esse crime em São Paulo. No meio de toda essa confusão, ele lembrou que uma outra situação aconteceu em 2016. Ele recebeu a ligação de uma mulher dizendo ser sua filha. Ela tinha até uma certidão de nascimento. Em 3 de março de 1982, Simone Aparecida da Silva nasceu e foi registrada em nome de Antônio Altair da Silva. Todos os documentos estavam corretos. A mãe seria Hilda O. Zemer. A mãe dela viu, eu até escutei ela falar, não é esse. Daí eu falei para elas, olha, você quer continuar sendo minha filha adotiva, tudo bem, porque eu bens não tenho para dividir com você. Não quero, só que... Daí até, inclusive, ela estava muito sentida, eu também fiquei muito mal. Hoje né? Então, fiquei muito mal, né? Coitadinha, né? Quanto tempo esperando um pai, daí eu ter que explicar para ela quem foi o pai dela, né? Que eu não era. Na época, ele só registrou um boletim de ocorrência e seguiu a vida. Mas o advogado de defesa constatou que realmente tinha alguém se passando por ele há muitos anos. No caso, a ex-esposa e a filha conheciam ele como Antônio Altair, né? Essa filha, na verdade, visitou ele até
3 anos de idade no presídio. Inclusive, ele foi preso utilizando o nome do seu Antônio, onde ele praticou outros crimes e foi preso utilizando o nome do seu Antônio. Nessa foto aparece o homem que se passou por ele na década de 80. Ao lado, uma foto do verdadeiro Antônio no mesmo período, para fazer uma comparação. Mas como esse criminoso conseguiu todos esses dados para fingir ser outra pessoa? Seu Antônio lembrou, depois de algum tempo, que teve os documentos furtados naquela época. O mês exato não sei, mas foi em 81. Daí não encontrei mais. E certamente, a partir desse momento, ele passa a utilizar o nome e os dados do seu Antônio. É muito difícil hoje, né? Hoje em dia, sim, é muito difícil. Mas lá em 1980, a gente viu que não é uma situação tão complicada assim. O trabalho da defesa foi para comprovar tudo isso, que era impossível o verdadeiro Antônio estar trabalhando em Santa Catarina de carteira assinada e também ser caseiro no interior de São Paulo. Os depoimentos da mulher registrada como filha dele e da mãe dela, além de testemunhas que conheceram o falso Antônio, foram fundamentais. Só em fevereiro de 2025 veio a absolvição. As provas oral e documental produzidas levam à incerteza quanto à autoria delitiva por parte do acusado, notadamente à vista da demonstração de endereço e de ocupação lícita, com registro em carteira de trabalho em outro estado da federação quando dos fatos. Ausentes, portanto, indícios suficientes de autoria, ante o exposto, impronuncia o Antônio Altair da Silva. Olha, para resolver a situação em todas as corridas, uns 30 mil reais mais ou menos. Só que esses 30 mil reais para resolver, né? Mas se fosse contar o meu prejuízo de ficar parado aqui, preso, sem dever, praticamente preso, sem poder sair de casa, né? E nem poderia sair, senão se eu for preso é mais complicado, né? Agora estou aliviado, bem mais aliviado, né? Bem mais aliviado, né? Não tem nenhuma investigação em andamento. Esse processo foi arquivado, inclusive foi mencionado em audiência para o juiz, onde ele disse que não teria interesse por parte do judiciário a permanência desse processo, porque foi comprovado a inocência do seu Antônio e se encontrasse o responsável, já estaria o crime prescrito. Inclusive, nós vamos ingressar agora com uma revisão criminal de outros casos, porque ele tem outras condenações, outros processos que o seu Antônio respondeu, mas nunca foi o seu Antônio, sempre foi o outro réu, que inclusive foi preso em nome do seu Antônio. Já teve dentro de unidades prisionais utilizando o nome do seu Antônio. Então, o nosso objetivo a partir de agora é ver todos esses casos e entrar com uma revisão criminal para que tire todas as manchas em nome do seu Antônio. Agora ele segue com a vida pacata no interior de Antônio Carlos. A esperança é de que isso não se repita. Entre ele e a atual companheira, o assunto virou até brincadeira. Ela comendo aí, meu bandido. Mas ela é uma guerreira, ela que está me ajudando muito. O Ministério Público de São Paulo disse que as manifestações estão nos autos. E o Tribunal de Justiça informou que não se manifesta sobre questões jurisdicionais. Os magistrados têm a independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos autos e seu livre convencimento. Essa independência é uma garantia do próprio Estado de Direito. Quando há discordância da decisão, cabe às partes a interposição de recursos previstos na legislação vigente. A Polícia Civil Paulista não quis se manifestar. Esse é um dos centenas de casos de injustiçados em todo o Brasil. Pessoas que nunca agiram fora da lei, mas foram acusadas e tiveram que gastar milhares de reais para se defender de um crime que nunca praticaram.